Gente, o texto sagrado relata um número que, olha, beira o absurdo. Diz a lenda que o rei Salomão recebia um tributo anual de 666 talentos de ouro. É um número bem específico, né? E se a gente fizer a conversão disso para os dias de hoje, a gente está falando de tipo umas 25 toneladas de ouro puro. Por ano. Caramba! E a nossa intuição imediata, que foi alimentada por séculos de caças ao tesouro, é imaginar que, se escavarmos as areias do Oriente Médio hoje, vamos encontrar montanhas reluzentes, sabe? Intocadas. Pois é, esse é o instinto natural humano. A gente sempre quer o prêmio dourado. Mas quando a ciência moderna finalmente chegou àquela região com ferramentas de alta precisão, o que o subsolo revelou, assim, destruiu completamente essa fantasia. Destruiu mesmo. Quem procurar por esse império bilionário vai encontrar um cenário chocante, tipo toneladas de lixo tóxico da antiguidade, além de peças de alta costura com 3.000 anos de idade perdidas no meio do deserto. E também as raízes bem complexas de um dos maiores mitos da nossa cultura pop. Exato. É por isso que o nosso mergulho profundo nas fontes hoje cruza dados super recentes de escavações arqueológicas, relatórios de agências como a FAPESP, do Iureclert, da Geocracia, além de uma reportagem da Isto É, e tem até uma tese acadêmica fascinante da Unicamp. Uma baita seleção de fontes. Sim, a nossa missão hoje é separar a lenda brilhante da realidade árida e, no fim das contas, entender como o mapa ficcional que guiou tantas gerações esconde, na verdade, uma mensagem invisível sobre poder e dominação. E se a gente conectar isso ao panorama geral, o que torna essa investigação fascinante é perceber que a ficção que consumimos nunca é inofensiva, sabe? Com certeza. Porque assim, todos nós crescemos consumindo essas histórias de selvas inexploradas, de exploradores heróicos. Mas quando a gente entende as engrenagens de como essas histórias foram montadas lá atrás, a gente passa a questionar até o que consumimos hoje. Isso muda tudo. E para entender o tamanho desse impacto na nossa imaginação, a gente precisa retroceder um pouco. Sair das antigas escrituras e desembarcar direto na Inglaterra vitoriana, mais especificamente em 1885. O grande ponto de virada, né? Isso. Foi aí que o grande mito do Tesouro de Salomão colidiu de frente com a nascente cultura pop. É bem nesse momento que o escritor britânico H. Rider Haggard lança o romance As Minas do Rei Salomão. E a origem desse livro é curiosíssima, porque o Haggard, assim, ele não começou a escrever motivado por uma grande inspiração mística ou algo do tipo. Foi por pura teimosia, não foi? Literalmente. Ele fez uma aposta com o irmão de que conseguiria escrever uma história de aventura que fosse tão envolvente, ou até melhor, do que o estrondoso sucesso A Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson. Nossa, e essa aposta acabou basicamente inventando um gênero inteiro. Totalmente. Ok, vamos empacotar isso. Esse livro é meio que o Big Bang, o DNA de toda a cultura pop de aventura moderna. Foi nas páginas do Haggard que o público conheceu Alan Quatermain, sabe? Um sujeito inglês que ganhava vida caçando elefante na região de Durban, lá na África do Sul. Isso. E que acaba sendo recrutado por um aristocrata para procurar o irmão desaparecido. E adivinha o destino dessa busca? As lendárias Minas de Salomão. E a jornada que o autor constrói ali virou um manual de instruções de Hollywood décadas depois. Tipo, temos uma travessia exaustiva por um deserto mortal, depois montanhas congelantes que quase matam o pessoal de hipotermia e uma dinâmica de grupo que virou clichê. O grupo clássico. Tem o guia misterioso, né? Exato. O Umbopa, um nativo que se junta à expedição e que carrega o segredo de ser o rei exilado daquela região. E, claro, a antagonista implacável, a bruxa Gagu. Ela é descrita como uma figura negra centenária, terrível que guarda a entrada da caverna do tesouro. Gente, o peso dessa obra foi tão monumental que atravessou o Canal da Mancha e chegou super rápido na lusofonia. Para quem não sabe, a tradução foi assinada simplesmente por Eça de Queiroz. Que peso literário absurdo, né? E sobreviveu ao teste do tempo?
100 anos depois, lá em 1985, a história foi parar nos cinemas numa superprodução com Richard Chamberlain e a Sharon Stone. Pois é. Se a gente parar pra pensar, sem o Quatermain explorando ruínas com o chapéu na cabeça e fugindo de armadilhas, o Indiana Jones jamais teria existido, sabe? Nunca. Mas tem um detalhe geográfico e material crucial nessa transição literária. O Haggard pegou a lenda do rei Salomão, que historicamente pertencia ao Oriente Médio, e a transplantou para as profundezas do continente africano, que, convenhamos, era o grande alvo do imperialismo britânico na época. Um ajuste bem conveniente. Muito. E no processo ele fez outra troca. O ouro bíblico foi substituído por um oceano de diamantes brilhantes. Aí que tá. O Haggard encheu as páginas de diamantes, a Bíblia prometia toneladas de ouro, mas a grande virada acontece quando a gente abandona a ficção e vai sujar as mãos de terra. Exatamente. Cavalo em verdade. Quando os arqueólogos modernos viajaram para Israel e para a Jordânia, escavando as ruínas exatas da época do reinado de Salomão, eles não encontraram nenhum dos dois. Não tinham ouro, não tinha diamante. O que tinha lá era lixo. Lixo industrial, para ser mais preciso, numa escala quase inacreditável. As escavações lideradas por caras como o Erez Ben Yosef, no deserto de Timna, em Israel, e pelo Thomas Levy, em Kirbat en-Nahas, lá na Jordânia, mudaram o paradigma todo. Aliás, Kirbat en-Nahas significa literalmente ruínas de cobre em árabe. Olha só, o nome já entregava. Pois é, e foi exatamente isso que eles acharam. Mais de 6 metros de profundidade formados puramente por escória pesada. Espera aí. Escória é tipo o subproduto tóxico, né? Aquela sobra inútil de quando se derrete a rocha para extrair o metal, certo? Isso mesmo. Porque para separar o metal da pedra, você precisa de um calor infernal. Tipo, dezenas de fornalhas operando dia e noite e muito, mas muito carvão. O que sobra disso é essa cinza petrificada e escura, a escória. Mas vem cá, como é que os pesquisadores podem bater o martelo e dizer com certeza que essa montanha de lixo petrificado é exatamente da época do rei Salomão? Porque assim, estamos falando de 3.000 anos atrás, no meio do vento do deserto. Aí entra o fascínio da ciência moderna cruzado com o ambiente. Como estamos falando de um deserto extremamente árido, a falta de umidade acabou funcionando como uma cápsula do tempo perfeita. Mentira. Preservou tudo. Preservou muita coisa. Os arqueólogos encontraram pedaços microscópicos de carvão vegetal presos nessa escória e até mesmo sementes antigas que caíram ali na época. E aí, usando datação por radiocarbono de altíssima precisão, pesquisadores da Universidade de Oxford conseguiram cravar a data. O pico dessa produção aconteceu exatamente no século X a.C. Caramba! O mesmíssimo período dos reinados de Davi e Salomão. E segundo as fontes que acompanhamos, eles até usaram topografia digital e ambientes 3D para mapear tudo. E descobriram que o local sofreu uma interrupção súbita no final desse mesmo século. Uma quebra de produção que bate exatamente com a invasão do faraó egípcio Sheshonq I, ou Shishak, como está na Bíblia. Ele fez uma campanha militar brutal para sufocar a economia da região logo depois que Salomão morreu. O que já comprova o valor estratégico astronômico daquele local, né? Mas confesso que isso me causa uma certa frustração. Como assim? Do ponto de vista de quem escuta histórias de tesouros desde criança, trocar 25 toneladas de ouro ou bolsos cheios de diamantes por pedras de cobre e 6 metros de carvão petrificado parece um grande prêmio de consolação, sabe? O cobre não tem todo aquele glamour. Não tem o glamour visual que a gente espera hoje. Mas o que é fascinante aqui é que essa percepção é uma baita armadilha. A gente não pode medir o mundo antigo com a cotação da Bolsa de Valores atual. Faz sentido. No século X a.C., o cobre era, sem exagero nenhum, a base do poder mundial. Pensa na nossa dependência do petróleo bruto hoje, ou do silício para fabricar microchips. Se um país corta o suprimento de silício, a tecnologia global entra em colapso. Entendi. Então, sem cobre não tinha império. Exato. Sem cobre não existia metalurgia avançada. Quem controlava as minas e a tecnologia de fundição ali no deserto ditava as regras do jogo.
Eram eles que forneciam a matéria-prima para criar enxadas de metal, o que multiplicava a produção agrícola, e, muito mais importante, forneciam o metal para forjar as armas, os escudos e as armaduras mais resistentes da época. Nossa, era o monopólio da guerra. Sim, da guerra e da sobrevivência. Essa indústria massiva gerava uma riqueza e uma influência diplomática que ofuscava de longe qualquer montanha de ouro cenográfico. O que nos joga num mistério prático gigantesco. Porque, assim, para operar essa Arábia Saudita do cobre antigo, mantendo dezenas de fornalhas a mais de 1000 graus Celsius num deserto que já é escaldante por natureza, alguém precisava fazer o trabalho sujo. Com certeza. E a imagem mental que a cultura pop e a história nos entregaram é clássica. Legiões de prisioneiros esfarrapados debaixo de chicote quebrando pedras. A suposição geral durante séculos foi exatamente essa. Trabalho escravo massivo, provavelmente de prisioneiros hebreus. Só que os dados da reportagem da Isto É que a gente analisou trouxeram um contraponto espetacular. Lembra da aridez extrema que preservou as sementes? A cápsula do tempo natural. Essa mesma secura conservou matéria orgânica que normalmente apodreceria em semanas. Os arqueólogos encontraram cordas intactas e o mais impressionante, pedaços de tecidos e roupas daquelas pessoas. E aí que a narrativa do escravo em farrapos cai por terra, gente. As análises mostraram que quem comandava a extração não eram escravos acorrentados, e sim os edomitas, um povo seminômade que vivia ali na região de Edom. E embora textos antigos os descrevessem frequentemente como rivais ou inimigos jurados dos reinos vizinhos, a sujeira das minas provou que, na prática comercial, eles eram parceiros vitais. E parceiros incrivelmente qualificados, né? O estudo dos tecidos encontrados lá é uma revolução, porque ao analisar a trama dos fios sob microscópios, os pesquisadores descobriram que aqueles trabalhadores usavam roupas complexas. Alta costura no deserto. Tipo isso. Eles dominavam o uso de corantes raros e técnicas de tecelagem que indicavam um status social altíssimo. O nível de qualidade dessas roupas era tão avançado que os especialistas compararam com a moda do auge do Império Romano, algo que só existiria 1000 anos depois. É muito surreal. Eu achei genial quando cruzei essas informações, porque em vez de imaginarmos escravos anônimos, a cena real parecia muito mais com, tipo, os barões da tecnologia do Vale do Silício, sabe? Só que no mundo antigo. Uma comparação perfeita. E eram especialistas que detinham um monopólio brutal, operando a indústria de microchips da antiguidade, mas vestindo roupas de grife exclusivas que o dinheiro da época podia comprar. Era uma elite técnica indispensável para o poder. A arqueologia devolveu a complexidade para essa história material, substituindo lendas simples por redes sofisticadas de comércio e tecnologia. O que deixa o contraste com a literatura ainda mais gritante, né? Porque as minas reais nos falaram de cooperação técnica. Mas se a gente voltar para a literatura que popularizou o mito para o mundo moderno, a gente encontra um mapa muito mais sombrio da mente imperial. Sombrio e revelador. Quando olhamos para o mapa desenhado naquele livro vitoriano de 1885, aquele que ditou as regras da aventura, a gente descobre códigos pesadíssimos sobre dominação territorial. E aqui a gente entra na lente analítica proposta pelo artigo da Unicamp, assinado pela Juliana Farias e pela Paloma Cassari, fundamentado lá na obra da Anne McClintock. O alvo principal desse estudo não é nem a trama do livro em si, mas o objeto físico da história, o mapa do tesouro. O famoso mapa do José Silvestre. Esse mesmo. No romance, esse mapa teria sido desenhado quase 300 anos antes por um mercador português fictício, o José Silvestre. Ele teria morrido de fome no deserto e, nos últimos momentos, usou o próprio sangue e um osso lascado que o texto descreve de maneira a evocar um formato fálico para traçar a rota num pedaço de pano. O artigo da Unicamp disseca a topografia desse mapa. E o argumento delas é que o mapa não é só um guia de montanhas e rios, mas um diagrama anatômico oculto. Em termos literais, a teoria mostra que se você inverter o mapa desenhado no livro, a topografia reproduz com exatidão um corpo feminino esticado disponível para conquista. Nossa! E os nomes dos lugares não escondem isso. A jornada começa por uma poça chamada Poça de Água Ruim, que representaria a cabeça.
O estudo interpreta isso como uma redução brutal da capacidade intelectual. A mente do continente é tratada como água estagnada, degenerada. Gente, e aí, seguindo o traçado de sangue, o caminho principal sobe por um par de montanhas gigantescas chamadas Seios de Shiba. Descendo dessas montanhas, a rota cruza um umbigo direto para uma boca escura, a entrada da caverna do tesouro. Uma caverna cheia de diamantes que o artigo associa inequivocamente a uma entrada vaginal escavada na rocha. E quem protege essa entrada? A personagem Gagu, a bruxa negra. Na lógica da narrativa, ela precisa ser eliminada para que os aventureiros brancos europeus conquistem o espaço profundo e a riqueza, né? Sim. O estudo cita até um experimento visual muito forte da pesquisadora Paloma Cassari. Ela projetou as linhas desse mapa sobre o próprio corpo, para mostrar literalmente como a violência patriarcal e imperial está desenhada ali. A ideia da terra virgem a ser penetrada. O mapa funciona como uma chave de leitura do colonialismo em si. Olha, aqui é onde a coisa fica realmente interessante, mas levanta uma dúvida muito comum e eu preciso bancar a advogada do diabo agora. Manda. Quando quem está ouvindo a gente se depara com uma teoria densa dessas, a pergunta é imediata: será que o autor inglês lá em 1885, fumando um charuto para ganhar a aposta, realmente pensou em desenhar um diagrama de subjugação feminina? Ou será que a academia do século XXI está lendo coisas demais num simples desenho de duas montanhas e uma caverna? Sabe, forçando a barra. Essa é a grande questão metodológica de sempre. Mas o artigo defende isso de forma muito lúcida. A teoria não acusa o Haggard de ter tramado isso de forma consciente e maquiavélica. A hipótese é que não precisava ser um plano consciente. Entendi. Esse mapa de papel é, na verdade, um vazamento do subconsciente de toda uma era. Era assim que a sociedade imperial vitoriana estruturava a própria visão de mundo. Como se fosse algo que já vinha diluído na água que eles bebiam, né? Perfeito. Para explicar isso, as autoras voltam na história até o início das grandes navegações, lembrando da escola de Sagres e o uso do astrolábio e bússola. O conhecimento do mundo sempre foi mapeado como uma metafísica da violência de gênero. E para quem não é da área, o que significa a metafísica da violência de gênero na prática? Em termos simples, significa que a mentalidade imperial não conseguia separar a ideia de descobrir uma nova terra da ideia de dominar um corpo passivo. O artigo cita o exemplo histórico daquelas ilustrações famosas do século XVI do Américo Vespúcio. Na imagem, ele aparece de pé, fardado, com bússola e espada na mão. E o continente recém-encontrado é representado por uma mulher indígena nua deitada numa rede. Ela é a terra, selvagem e submissa ao europeu. Então, mapear a terra e dominar corpos andavam de mãos dadas. Indissociável. Quando Haggard desenha montanhas com formato de seios e uma caverna guardada por uma nativa que precisa morrer, ele só está reproduzindo o código que a sociedade dele usava para justificar o colonialismo. O que nos puxa de volta para a nossa premissa de hoje. Explorar as fontes muda o que achamos que sabemos. Começamos com uma lenda bíblica de montanhas de ouro, fomos para as fornalhas de cobre no século X a.C., operadas por artesãos vestindo alta costura, e terminamos dissecando a ideologia colonial invisível e violenta nos mapas da literatura vitoriana. E tudo isso está conectado. E refletir sobre esse mapa de 1885 me faz querer deixar um pensamento provocativo para quem nos escuta. Diga. Vimos como um simples mapa de papel de um romance carregava códigos ocultos sobre quem deveria dominar e quem seria conquistado. Hoje em dia, a nossa sociedade é guiada minuto a minuto por mapas digitais. Nossa navegação hoje é toda terceirizada. Total. GPS, algoritmos de recomendação, tudo desenhado por megacorporações globais. A grande pergunta é: que tipo de diagramas ocultos de poder, controle e viés estão embutidos nesses mapas modernos que seguimos cegamente todos os dias nas nossas telas? Nossa, é uma reflexão pesada para a gente levar para o nosso dia a dia. Fica aí o convite para todo mundo analisar os mapas invisíveis que nos guiam hoje. Até a próxima imersão nas fontes, pessoal!